Pois é, você que é super importante pra mim, Kratos. Você tem pra me Oh, falar? muito obrigado. O Galavarianor, o nome dele. Tá, cuidado com esses nomes aí. É, eu fiquei aqui. Começou com gala aí. Eita! Ele fala o seguinte: vi que algumas pessoas acreditam que se houver uma guerra será algo mais cibernético, vazamento de dados, hacks e afins. Não necessariamente uma guerra nuclear. O que vocês pensam sobre isso? Tem essa corrida, né? A guerra, a corrida pelo computador quântico e inteligência artificial. Inclusive, se fala de guerra de inteligência artificial atacando a outra inteligência artificial para não evoluir tanto quanto ela. De criar uma inteligência artificial forte o suficiente para impedir que as outras cheguem no nível dela, né? Só um dado em relação a isso, né? Por exemplo, desses gastos E que eu uso falei. isso em guerras, né? Claro. De derrubar a eletricidade, atrapalhar a informação e tudo mais, né? Dessa reunião da ONU que tá rolando hoje, que o Mark Rutte colocou que vão ser 5%, eles estão estabelecendo que 1,5% vai ser só em cibersegurança. Ah, é? Ou seja, 3,5% assim, é gasto em defesa, 1,5% em cibersegurança. Sendo que desses 3,5%, eles perceberam que o combate aéreo é muito mais importante do que eventualmente combates terrestres, né? Então, eu concordo muito, né? Porque se a gente for pensar numa guerra de trincheiras, uma guerra com armas, poxa, com o poder de destruição hoje que os países têm, é até difícil imaginar que a Rússia vai atacar os Estados Unidos, porque no final das contas pode trazer para uma guerra nuclear. Agora, se for uma guerra de boicote, uma guerra de sanções, uma guerra de bloqueio de informações, isso fica muito mais realístico, né? Então, concordo. Você consegue criar conflitos internos a partir de confusão, de fake news, de rede social em outro país, né? Na Romênia, por exemplo, a gente teve até o cancelamento de um processo eleitoral. O candidato, foi no primeiro turno lá, estava com 30 e poucos por cento dos votos, só que daí a Justiça da Romênia deliberou que, na verdade, o candidato, ele crescido muito nas pesquisas por conta do TikTok. Porque ele era um candidato bem pequenininho Sei. e tal, né? E aí, supostamente, a China, em conjunto com a Rússia, financiou por meios ilegais, né, com fazendas de bots e tal, o crescimento desse candidato. Ou seja, a China e a Rússia, segundo a Romênia, claro, influenciando. Só que daí entra um perigo também, né? Porque quem garante que não foi a justiça do país que estava interessado que o candidato, que era mais pró-Rússia e pró-China, vencessem. Pois é. Então, aí começa a ter uma distorção da própria... Exatamente, da democracia. Pô, mais do que as revoluções coloridas, os Estados Unidos, por exemplo, as revoluções coloridas são a intervenção dos Estados Unidos na Ucrânia, na Geórgia, influenciando processos eleitorais para derrubada de governos. Costumo falar, você pega, por exemplo, a Victoria Nuland, que era secretária de Estado americano, quando estava rolando o Euromaidan, por exemplo, na Ucrânia, ela estava literalmente na praça, no Maidan, distribuindo lanchinho para os manifestantes. Quer intervenção maior dos Estados Unidos do que a secretária de Estado distribuindo lanche para os manifestantes contra a aproximação da Ucrânia com a Rússia? Então, sim, a comunicação ela vai ser primordial aí. E acho que, a gente pode observar esses exemplos recentes, né? O Hezbollah, ele teve uma gigantesca desarticulação a partir do assassinato das suas lideranças, que foi aquele ataque dos pagers, né? Isso, cara, é total cibersegurança, né? Você tem agora, a questão dos drones, né? E eu não sei se você já viu isso, assim, cara, os drones, eles começaram a ter muita questão de interceptação, de você cortar o sinal, de você até roubar o drone do inimigo e passar a controlar ele, né? E aí os caras começaram a comprar uns carretéis, assim, tipo de 10 mil metros de fibra ótica, e o drone voa com fibra, né? E aí você vê, assim, algumas plantações ucranianas, tá, cara, tipo assim, coberto de fibra ótica de tanto que passa drone de um lado pro outro. Logo que a guerra começou na Ucrânia, o Elon Musk teve que mandar satélite porque caiu toda a comunicação por internet lá. Então, assim, acho que só endossando isso que o Ricardo trouxe, não tem como a gente pensar hoje em guerra sem pensar no combate que é travado através da informação e no combate que é travado através de inteligência, sobretudo por meio digital. A Márcia Simão, ela fala assim: este conflito pode talvez estar ligado ao sionismo e interesse de expansionismo de Israel, mais do que o interesse em barrar o desenvolvimento nuclear do Irã. Assim, só deixando, né, o sionismo, que é o movimento da criação do Estado de Israel, né, daí as pessoas acham que o movimento sionista seria a expansão desenfreada para sempre aí do Estado de Israel.
Não acho que nesse caso seja uma tentativa de expandir. Não acho que Israel queira se expandir para o Irã, né? Claro. Mas assim, acho que é uma lógica de tentar acabar... Não acho que Israel estava interessado só em acabar com o regime, com o enriquecimento de urânio. Eu acho que Israel também estava interessado em trocar o regime Ali Khamenei. Tanto que começou o conflito, Israel falou que ia só atacar o programa nuclear. Aí depois, quando o Irã respondeu pela primeira vez, o Benjamin Netanyahu, Israel Katz, as lideranças, falaram que não tinha mais como o Ali Khamenei continuar como governante do país. Ou seja, deu um indicativo que a ideia era trocar. E acho que eles tinham isso como princípio. Então, não acho, no sentido sionista, né? Não acho que era o interesse de Israel se expandir para o Irã, não, claro que não. Mas de trocar o governo, sim. Acho que era a ideia, sim, de colocar um governo aliado do Irã. Porque, aliás, o Irã era um aliado de Israel. Até 1979, o Irã, inclusive, foi o segundo país, se não me engano, do Oriente Médio a reconhecer a existência do Estado de Israel. Mesmo depois da Revolução Islâmica de 79, durante um período, mesmo os ayatolás, não é que eram aliados de Israel, mas eles suportavam Israel porque eles tinham um inimigo comum maior, que era o Iraque. Então, tanto Israel odiava o Saddam Hussein, como o Irã também estava numa guerra entre Irã e Iraque, né? Então, ali de 80 até 89 e tal, que é a guerra Irã-Iraque, eles meio que se suportaram. Mas, enfim, não acho que era a intenção de expandir para o Irã. Eu concordo com o Ricardo que não vejo, né? Aliás, são países que não têm continuidade territorial, eles estão longe, né? E tem, enfim, N barreiras geográficas até um país poder se conectar com o outro, né? Mas eu acho que existe talvez um fundo de expansionismo territorial nisso, que é Israel voltar atenções para o Irã e conseguir, com isso, tirar atenções do projeto expansionista que está rolando em Gaza, né? E Israel já declarou abertamente que pretende colonizar uma parte de Gaza, enfim, construir assentamentos lá. Então, nesse lado eu vejo alguma relação, né? Então, acho que é bem possível, sim, no que diz respeito a Gaza. Você vê o Benjamin Netanyahu, ele é um pouco mais reticente em falar isso diretamente. Mas figuras como Itamar Ben-Gvir, o Smotrich, que são ministros dele, falam abertamente. Não, a gente tem que colonizar Gaza como a gente fez com a Cisjordânia, de fato. O Eduardo Rodrigues, ele fala assim, ontem no Papo com o Vilela, o André elogiou a inteligência de Israel no ataque ao Irã. Mas não sou estranho que o Hamas tenha conseguido surpreender um país tão preparado assim? A gente falou um pouco disso já, mas... Quer completar? Eu falei, pra mim, assim, quando rolou, eu falei assim, não, mas acho que, né, o próprio chefe da inteligência, ele se demitiu, pediu desculpa, né, depois de um tempo ali que tinha acontecido. Eu falei, não, mas acho que... Porque eu sou super contra essas questões de teorias da conspiração e tal, né? Mas depois dos ataques que aconteceram, pra mim parece cada vez mais estranho. Eu concordo com essa pergunta. Eu tô com dúvida também, tô com você, né? Acho bastante complexo isso e é um pouco aquilo que a gente já trouxe aqui, né? Existe um financiamento de grupos armados nos territórios alheios que ele não é sabido, né? Então, inclusive assim... se especula, né, que até, Estados Unidos, a própria Rússia, a China, eles fortaleçam alguns grupos em determinados territórios como uma forma de defender os interesses dele, né? Então, sim, não vou me surpreender totalmente se daqui a alguns anos a gente estudar a história e souber que, teve alguma mutreta aí de Netanyahu com o Hamas para o 7 de outubro, mas acho que ainda é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa nesse sentido. Em relação a gente não falou ao armamento dos Estados Unidos, o B-2, né, que a gente viu em ação, esse equipamento ele está muito à frente de outro tipo de avião? Ou pode ser que a Rússia ou a China tenha alguma coisa no nível e a gente não sabe ainda, só quando entrar em guerra realmente? Não, assim, de bombardeiro com a bomba anti-bunker, com capacidade de profundidade, como tem a bomba, né, o MOP lá que eles chamam, né? Isso não, só os Estados Unidos têm, com certeza. De fugir de radar e não ser detectado e tal. E falaram que é super difícil, se não fosse os computadores, não consegue pilotar um avião desse, né? É isso. É que essa uma asa voante, né? Essa capacidade voadora. Mais técnica militar, assim... não tenho tanta profundidade para falar, mas assim, pelas leituras assim que eu faço, de fato, os Estados Unidos eles estão mais avançados, né, do que qualquer outro país. Existem alguns setores, assim, por exemplo, em questão de ogivas nucleares, que a Rússia ela pode se igualar. No setor, por exemplo, de marinha, por mais que os porta-aviões americanos sejam mais numerosos, tal, a China tem porta-aviões que tem um nível parecido ali, mesmo que seja em menor número, mas no setor aéreo, os americanos ainda se destacam muito mais. O grau de comparação que a gente tem que fazer é que o gasto militar dos Estados Unidos é o maior do planeta e ele é muito, mas muito superior a qualquer outro.
Quando a gente pega do 2º até o 9º, maior gasto militar, os americanos gastam mais do que todos os outros juntos. Ah, é? Olha lá, o avião parece do Minecraft, né? É verdade. É 40% do gasto militar mundial, Ricardo. É Próximo disso, né? É próximo disso. Então, assim, é muito, né, cara? Eles estão... Só em volume de recurso você vê o quanto que esses caras... Isso é negócio, né? Isso não é só defesa do país, né? Isso é negócio para eles, né? Eles exportam armamento para o mundo inteiro, né? Isso não é sobre eles botarem dinheiro no ralo, é sobre eles investirem uma grana que retorna para eles em compra de armamentos, em venda de tecnologia. Pois é. Quando você pega os pacotes, por exemplo, que os Estados Unidos mandam para a Ucrânia, ou mandavam, né? Porque acho que o Trump não vai continuar. A galera pensa que manda lá o saco de dinheiro, né? Não é assim. Na verdade, manda os equipamentos que já estavam em inventário americano, geralmente mais defasados. E aí eles falam, bom, já que a gente mandou tantos equipamentos, isso quer dizer que a gente mandou, sei lá, 800 bilhões. Pega 800 bilhões e investe na indústria bélica americana que vai produzir novos equipamentos para o inventário dos Estados Unidos. Então, é até uma forma de incentivar, né? Pagamento de impostos, geração de emprego, movimentação da economia. Então, acaba sendo um negócio, até para modernização, negócio econômico, esses financiamentos estrangeiros.